trabalho sobre a origem e a evolução dos termos direita e esquerda. Bom, meu nome é Gabriel Oliveira Rezende, meu orientador foi o professor Ronaldo, que ele disse, conhecido por todos, eu acho. Para fazer fazer um favor. Bom, eu sou Mário, tem a introdução, vou falar sobre a introdução, a França pré-revolucionária, o girondinos e jacobinos, o mundo contemporâneo, a conclusão e as minhas referências. Pode falar? Bom, introdução. Vou completar o meu trabalho, deixar aqui no introdução. Naquela época, o termo direita e esquerda estava surgindo na França antiga, podemos dizer assim. Foi surgindo um texto físico que seria a Assembleia Geral, a Assembleia Constituinte, na verdade, perdão, em 1789, que não foi uma barreira ideológica, mas foi uma barreira física, realmente, porque a esquerda e a direita, jacobinos e girondinos, que depois eu vou explicar os termos, foram divididas, que estão ali. Está ali a foto entre os jacobinos e os girondinos. Não dá para ver muito bem, mas é uma representação. Pode fazer França pré-revolucionária. Bom, a sociedade francesa naquela época era dividida em 3 grandes grupos. O primeiro estado, que era, como você pode ser representado na sua direita, que é o clero, que era dividido em 2 grandes partes, que era o alto clero e o baixo clero. O alto clero era os que tinham mais poder político, poder econômico e, por sua vez, tinha mais influência religiosa para a população comum. O baixo clero, o alto clero, perdão, eram mais conhecidos como os arquibispos, o arcebispo e os bispos, que tinham mais influência, mais poder de decisão na política. O baixo clero, que, bom, estava sabendo, o baixo clero, que tinha um contexto mais comum, compartilhava a situação da população em geral, que era meio que, não posso dizer, era muçulmana. Eles compartilhavam os altos impostos, as taxas, e tinham pouca comida para a população. Segundo estado é representado pela nobreza, pela sua esquerda, representava o poder, a monarquia absolutista na França, era a Casa de Bourbon. Bom, eles representavam a menor parte entre os 2 estados, que tinham um alto poder, mas era mínimo mesmo, uma posição mínima. Bom, o segundo estado também pode ser dividido em 2 partes, que é a nobreza tradicional, que é a monarquia em geral, o reis, o príncipe e a família real em geral. A segunda divisão seria seria a nobreza militar, que seriam aqueles militares de alto escalão que subiram para a política. E o maior nome deles foi o Napoleão, mas isso depois não é bem altado. O terceiro estado, que era o mais abundante populacionalmente, tinha diferenças entre eles. A maior parte era econômica e também um pouco de religião. O principal do primeiro estado foi a burguesia, que tinha maior poder político, maior poder econômico. Quer dizer, não tinha muito poder político, mas tinha um poder econômico e facilitava a adesão. O segundo estado também tinha os camponeses, os trabalhadores de fábrica, que estavam começando uma revolução na Inglaterra chamada Revolução Industrial, mas morreu
Bom, esses três estados, antes de 1789, foi o começo da Assembleia Geral, a política na época era dividida assim. Cada estado votava uma vez. O primeiro estado votava uma, o segundo estado votava também, e o terceiro votava também uma. Mesmo o terceiro estado, que é a maior parte da população, ainda só valia como um voto. E isso meio que garantiu os direitos absolutistas da França, que em 1789 meio que isso mudou com a história de uma revolução, a Revolução Francesa. A convocação dos Estados Gerais. Houve duas convocações dos Estados Gerais na história da França, que foi em 1614, onde que, os três estados estavam discutindo uma nova colônia aqui na América, que seria aqui no Brasil, seria a capital do Maranhão, São Luís. Por isso que o nome, São Luís, devido ao rei da época, o Luís XIII, se não me engano. Em 1789, outra Assembleia, que foi a última, antes de estourar a Revolução, estavam divididas em três grupos, onde que o terceiro estado está bem bravo, podemos dizer assim, bem corrompido, que queria uma revolução, queria uma mudança de poder. E isso enfureceu o primeiro e o segundo estado que não queriam essa mudança. Logo, depois da convocação dos três estados, teve a queda da Bastilha, que começou aí a Revolução Francesa. Pode passar? Bom, girondinos e jacobinos. Isso foram os primeiros. Bom, vou falar sobre os jacobinos primeiros, que antes dessa divisão entre girondinos e jacobinos, ele era um grupo só, que representava o terceiro estado, onde eles se reuniam diversas vezes para discussão de políticas e melhorias para a França, e não era muito conhecida pelo primeiro estado, tanto o segundo estado. Bom, a palavra jacobinos, formada na Convenção Dominicana de Saint-Jacques, que fica no oeste da França, na região onde se chama Bretonha, e o português também não é isso. Saint-Jacques, é meio que um lago, é um lago onde ficava uma convenção e se reuniam todas as vezes. E ficaram mais conhecidos como jacobinos. Jacques vem do latim de Jacobus, que é proveniente, Jacques é proveniente do latim Jacobus, que pode ser derivado no francês como Jacobin, e por português o jacobinos. Aí que vem a palavra jacobino. Eles se reuniam no café de Marrouillet, e botaram de uma placa e em 1789 se reuniam os deputados de Bretonha, que originou um clube de jacobinos, que eram os jacobinos. Bom, os girondinos, os jacobinos que eram mais precisamente do departamento de Gironda, que fica no sudoeste da França, onde tinha o maior poder econômico na época e tinha a maior parte da burguesia. Bom, contraste. Os jacobinos vinham com um poder revolucionário, um radicalismo, que vinha do poder popular. Queriam uma mudança mais radical. Já os girondinos queriam uma mudança
mas uma mudança moderada, onde que, como posso dizer, mudar a França, mas não um tiro no rei, mas se colocando limites do poder dele. Aí vem a Assembleia Constituinte. E, bom, ali a Assembleia, faltou Constituinte, a Assembleia, que dividiu entre os girondinos e os jacobinos. Os jacobinos, e como o maior líder, podemos dizer assim, o Maximilien Robespierre, e como praticamente liderou uma revolução sangrenta na França, que foi a partir de 1792 a 1794. Acho que esse período foi conhecido como o Terror. Pode passar mais, por favor? Bom, mundo contemporâneo. A gente pega essa linha da Revolução Francesa e coloca no período contemporâneo, onde a esquerda foi se evoluindo com o comunismo, com o socialismo em geral, e se frequentou a instalação da União Soviética, a República Popular da China, mas o maior ponto da evolução da esquerda foi a escola de Frankfurt. Frankfurt fica na Alemanha. Os pensadores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Albert Benjamin e Herbert Marcuse, e eles acreditavam no pensamento marxista, no Karl Marx, Manifesto Comunista, Capital, em geral, o Capital, na verdade. O que eles pensavam? Eles falavam que Marx estava errado em uma coisa. Que estavam errados em uma coisa que o proletário não estava mais se comportando mais revoltoso, não estava se comportando mais. Eles estavam sendo coagidos com o sistema capitalista, onde o trabalhador, o proletário, estava querendo ser o burguês, o capitalista em geral. Por isso que a escola de Frankfurt fez uma mudança, colocando o contexto social, abraçando o feminismo, abraçando as democracias, a liberdade em geral, e o maior ponto, uma classe social garante. Evolução da direita. A direita, mais precisamente a escola austríaca, que é uma escola de economia, temos os grandes pensadores de Ludwig Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard e Karl Marx. Esses pensadores foram meio que pais e reaveram o neoliberalismo, reaveram as características do liberalismo, que, bom, naquela época, na crise de 1929, depois da crise de 1929, depois da crise de 1929, o liberalismo caiu por terra. Então, esses pensadores, como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, queriam criar um novo liberalismo. Aí veio o neoliberalismo na década de 80 e 90, com os governos de Ronald Reagan dos Estados Unidos e Margaret Thatcher do Reino Unido. E foram os principais países que abriram mão da sua economia estatal para uma economia mais liberal. Pode passar? Bom, conclusão. Bom, hoje temos a globalização, e isso afeta não só o nosso país, mas sim o mundo, porque agora o mundo está conectado o mundo está conectado politicamente e teologicamente. Agora, uma coisa que acontece nos Estados Unidos também afeta o Brasil, uma coisa que afeta a China também afeta os Estados Unidos.
Outro ponto é as redes sociais e impulsionar o sistema mais radical da política, o extremismo. O extremismo, onde que pessoas que conhecem ou não sabem muito debater, criam um sistema de bolha, uma bolha que só se garante com as ideias dela, com o pensamento dela. Isso é muito perigoso, porque, bom, se você vive numa bolha, você não está vendo a realidade. Outro desafio é a crise ambiental, que isso não é um papel ideológico, mas é um papel de Estado que visa. Tá. Bom, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigado pela cooperação de todos. Muito obrigado para vocês aqui, por estar sempre ao meu lado. Muito obrigado, Ronaldo. E é isso. Muito obrigado.